Boa noite. Boa noite. Sem isenção do trio escolar, alunos da rede pública de ensino enfrentam dificuldades para frequentar as aulas. Moradores da comunidade quilombola, na zona norte da capital, lutam por demarcação territorial na Justiça. Primeiro museu do hip hop na América Latina é inaugurado em Porto Alegre. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal ZN. Moradores de comunidade quilombola na zona norte de Porto Alegre lutam por demarcação territorial na Justiça. É no coração do bairro Três Figueiras, onde está o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, que reside uma comunidade quilombola que está travando uma disputa para garantir a sua permanência no local. Os moradores do Quilombo Qued ocupam essa área na Avenida Nilo Peçanha há 120 anos. Quando o primeiro morador chegou aqui, a avenida ainda nem existia. As comunidades quilombolas são consideradas símbolos de resistência contra a escravidão brasileira e têm o direito à demarcação territorial garantido pela Constituição de 1988. Mas esse processo pode levar décadas para acontecer. No início de 2023, a Fundação Cultural Palmares emitiu a certificação de autodeterminação da comunidade como território quilombola. Mas não são todos os moradores que concordam com a identificação. No último mês, uma das casas da comunidade foi demolida após o acordo de um dos moradores com a prefeitura. O advogado que representa os moradores afirma que a demolição das casas é ilegal. A comunidade já está com um processo administrativo para titulação aberto junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Onir Araújo, advogado da comunidade e membro da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, afirma que a decisão de retirada dos quilombolas da região foi aprovada sem que a comunidade fosse ouvida. A comunidade vem desde praticamente 2011, 2012, sofrendo muita pressão em função de alterações na legislação urbana e tal, de empreendimentos imobiliários em toda essa região aqui, da Nilo Peçanha. Tanto o processo que a comunidade teve quando foi condenada à remoção, como esses termos de conversão de área pública, a própria aprovação no CMDOA passou sem qualquer consulta à comunidade, consideração em relação à existência dessa comunidade aqui. E, inclusive, no processo chamou muita atenção o fato de que a comunidade nunca foi citada. Um território é uma posse coletiva, você não pode negociar aquilo que não é seu, né? As pessoas têm a posse, né, de determinados espaços, mas não pode ser objeto de mercado, de venda, de negociação, porque a posse é coletiva e quem determina o uso do espaço é comunitariamente decidido pelo quilombo. Em 2013, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Prefeitura de Porto Alegre, obrigando o município a oferecer melhor qualidade de vida aos moradores do quilombo. Em 2020, a decisão final condenou o município a remanejar os moradores para outras áreas da cidade, afirmando que não seria possível realizar as melhorias no local. A ideia que foi trabalhada no acordo é que aquele morador saísse e que a posse permanecesse exatamente do jeito que está, sem que se acrescentassem mais pessoas estranhas à comunidade. Em torno de 70 pessoas já procuraram a defensoria e nós fechamos 7 acordos. São acordos difíceis de fechar, né? Porque a gente está tratando do direito de moradia de uma pessoa que mora num local há décadas, né? Toda a família veio de lá. O acordo determina que cada família que deixar a sua casa ganhe uma indenização no valor de R$180 mil. A última decisão proferida pelo desembargador Francesco Conte, da 2ª Vara Civil, manteve a sentença anterior em que determinava que os atos de desocupação da área deveriam ser suspensos imediatamente. É nítido o que está acontecendo aqui, querem botar o pobre cada vez mais para longe. Além de pobre, negros, eles querem nos excluir de perto da sociedade. A gente não é bicho, a gente é ser humano. Por que a gente não pode ficar aqui e trabalhar para eles? A gente serve. No bairro Jardim Itu, Sabará, um curto-circuito provocou um incêndio e acabou deixando 2 casas atingidas. Na manhã desta terça-feira, um incêndio acabou atingindo 2 casas no bairro Jardim Itu, na zona norte de Porto Alegre.
A moradora da residência onde as chamas iniciaram informou que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito. A moradora relatou ainda que na casa estava seu marido e havia vários animais de estimação, que foram resgatados. No pátio, ainda tem outra casa, que também teve parte atingida. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros serão utilizados no combate ao fogo, que foi controlado, e o trabalho de rescaldo está sendo feito. A duplicação da Avenida Severo Dúlios é entregue. Parte da duplicação da Avenida Severo Dúlios, prevista para a Copa do Mundo de 2014, foi entregue. O trecho liberado é de 750 metros, entre as ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich. Cerca de 1 quilômetro ainda segue interrompido, pois falta realizar adequações na ponte sobre o Arroio Areia. O investimento total foi de R$85 milhões. O ano de 2023 registrou um aumento de 10,5% no déficit de vagas em creches públicas de Porto Alegre. Em janeiro, mais de 6 mil crianças estavam na fila de espera. A família de Jaqueline é uma das 2.000 que aguardam uma vaga na rede pública de Porto Alegre. A estudante de jornalismo tenta há 2 anos matricular o filho Joaquim, de 3 anos, em alguma creche. E é bem frustrante, assim, porque tu precisa além de eu ter mais tempo para poder fazer as minhas coisas, né, poder trabalhar, estudar, tem o Guilherme, pai dele também, que precisa trabalhar, estudar, precisa, né, tocar a carreira dele, tanto profissional quanto acadêmica, e o Joaquim precisa conviver com outras crianças, porque isso afeta o desenvolvimento dele também. Essa não é a primeira vez que Jaqueline passa por isso. Quando o filho mais velho, Lorenzo, de 8 anos, ainda era bebê, a família também enfrentou dificuldades. Acho que a gente também tentou por uns 2 anos e também não conseguimos, até que teve uma familiar que se dispôs a pagar uma creche para ele. E aí foi a nossa ajuda, e aí ele ficou numa creche particular até o início da pandemia. A prefeitura tem a obrigação de garantir creche para crianças de 0 a 5 anos de famílias de baixa renda, mas enfrenta cada vez mais dificuldade de assegurar esse direito. Janeiro de 2023 registrou um aumento de 10,5% no déficit de vagas da rede pública de Porto Alegre em relação ao ano passado. Em 2022, eram 5.700 crianças na lista de espera, e esse ano, esse número aumentou para 6.300. Isso aconteceu depois da aprovação do projeto de lei que permite a compra de vagas da rede privada para crianças em vulnerabilidade socioeconômica. As famílias que recebem a negativa da prefeitura e não são contempladas em nenhuma vaga podem buscar o auxílio do Conselho Tutelar. O Conselho precisa primeiro solicitar outra vaga e, se for negada novamente, o caso é encaminhado para a Defensoria Pública. Que muitas vezes essas vagas não contemplam matrícula, não contemplam material escolar, não contemplam alguma passeio, alguma situação assim, que as famílias têm vulnerabilidade social, ou seja, fica complicado de elas se inserirem naquele universo que é diferente, né? Não há registro de quantas famílias aguardam por vagas. O conselheiro diz que, como nem toda a comunidade tem conhecimento de que tem o direito de buscar auxílio do Conselho Tutelar, muitos casos ainda são desconhecidos. Não tem como a gente ter um dado real, porque a gente depende da demanda voluntária das famílias. Para ajudar quem precisa de uma resposta mais rápida, o SAJU, projeto de extensão da Faculdade de Direito da URGS, planeja colocar em prática mutirões para conseguir vagas em creches a partir de 2024. A gente se habilita numa ação civil pública que a Defensoria já ganhou em 2019. Então, ela já ganhou essa ação, ela já tem essa sentença, acórdão favorável. Então, a gente não precisa passar por todo o processo de novo para conseguir a vaga. A gente só coleta, enfim, os documentos necessários das pessoas. Cada pessoa entra com ação individual, se habilita nessa ação civil pública e, se tiver dentro dos requisitos, já consegue a vaga. O SAJU presta assessoria jurídica gratuita a famílias com renda de até 4 salários mínimos. O atendimento pode ser agendado presencialmente na Secretaria do SAJU, localizada no Campo Centro da URGS, das 8 às 12 horas. Também é possível solicitar agendamento pelo e-mail sajudaurgs@gmail.com ou pelo formulário disponível no Instagram, @sajudaurgs. Localizada entre a Avenida Severo Dúlios e a Freeway, a Vila Dique sofreu uma série de desocupações motivadas pelo último plano diretor, votado em 2010. Mas os moradores que optaram por ficar na região seguem com dificuldades para acessar recursos básicos. Queremos, né? Porque aqui a gente tem
a prioridade aqui porque a gente tem a educação dos nossos filhos, a convivência. Aqui para nós é tudo perto, né? Sandra Mara defende a permanência da comunidade desde as primeiras incursões feitas pelo governo para a duplicação da pista do aeroporto Salgado Filho. As primeiras desocupações realizadas pela prefeitura ocorreram ainda em 2010. E hoje os moradores seguem reivindicando alguns direitos básicos, como educação, transporte, infraestrutura e saúde. Se tu tem uma consulta médica, qual o trajeto que tu teria que fazer de ônibus para chegar até lá? Eu teria que pegar um até a Farrapos e pegar outro para descer no EPI. É esse aí que eu tenho que pegar. São 2 ônibus, é contramão, né? É mais fácil a gente ir de Uber, né? E quem não tem às vezes o do Uber, faz como? A unidade de saúde mais próxima é o posto do IAPI, localizado a 7 km ou, como foi apontado por Fernanda, pelo menos 2 ônibus de distância. Recentemente, a comunidade recebeu uma doação do Grupo Hospitalar Conceição, na área da saúde, para tentar auxiliar nesse cenário. Por contatos com a iniciativa privada e doações externas, se conseguiu esse ônibus, que apesar de ter sido doado para a comunidade, é um ônibus que tem sido utilizado pela prefeitura em várias comunidades. A UBS Móvel foi alocada para atender a região das ilhas durante as últimas enchentes, deixando assim a DIC sem atendimento por algumas semanas. Os moradores que optaram por sair da comunidade foram para o conjunto habitacional Porto Novo, no bairro Rubem Berta. Mas muitos acabaram retornando, visto que não tinham a estrutura necessária para seguir a vida nesse novo endereço. As pessoas trabalham com reciclagem aqui, coisa que no outro lugar não vão poder trabalhar, vão ter dificuldade. É um espaço pequeno também, né? Tem bastante família com bastante criança, né? Famílias grandes. E o lugar seria muito pouco espaço que eles fornecem, né? Que eles querem colocar as pessoas, né? Sobre novas desocupações, não houve resposta do DEMAB até o fechamento da reportagem. Apesar das incertezas sobre o futuro da Vila DIC, a comunidade imagina que pode estar por vir. Eles estão tentando, mas a gente vai continuar resistindo, a gente vai continuar lutando. Não vamos desistir e vamos seguir em frente com a nossa luta. No bairro Rubem Berta, um vazamento de gás provoca uma explosão. E ainda, o complexo do Porto Seco segue sem estrutura definitiva para o carnaval. O alto custo do transporte público tem como um dos resultados o aumento da evasão escolar entre alunos do ensino médio que residem longe das escolas. De acordo com o Observa Poa, desde 2021, esse número dobrou na capital gaúcha, devido ao corte de isenção do triescolar. A lei que reduziu as isenções tarifárias para os estudantes das escolas de Porto Alegre foi sancionada em 2021. Desde então, a evasão escolar tem aumentado entre alunos do ensino médio. Dados divulgados pelo Observa Poa mostram que dobrou de 4,7% para 9,6% o número de jovens que deixaram de frequentar a escola. No período anterior à pandemia de Covid-19, haviam cerca de 100 mil estudantes utilizando o trio escolar. Atualmente, apenas 20 mil recebem o benefício. Até 2021, a lei determinava que todos os estudantes de ensino médio, técnico e profissionalizante tinham direito à meia passagem. Para solicitar o desconto, era necessário apenas apresentar o comprovante de matrícula. Após o corte das isenções, o desconto aplicado varia entre 25% e 75% de acordo com a renda familiar. Passou a ser exigido, além do comprovante de matrícula, o comprovante de domicílio em Porto Alegre, comprovante de renda familiar e inscrição no cadastro único. Em Porto Alegre, a passagem de ônibus custa R$ 4,80. Aquele estudante que precisa de transporte público para se locomover até a escola tem o gasto médio de 2 passagens por dia durante a semana, o que significa R$ 192 por mês em locomoção. Para aquelas famílias que recebem apenas um salário mínimo, esse valor significa 14% da renda. Na Zona Norte de Porto Alegre, uma das maiores regiões da cidade, apenas 7 escolas oferecem ensino médio. Isso significa que nem sempre tem vaga para todo mundo, fazendo com que as famílias tenham que recorrer a escolas mais distantes de suas casas. Para a União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre, a UMESPA, a educação, que é um dos direitos básicos, tem se tornado um tormento quando colocado na ponta do lápis. A gente percebe muito, principalmente ele deixando de estudar, porque a passagem é muito cara e às vezes até o aluno é a renda de casa. Então, quando ele tem que gastar tudo isso de passagem, fica aquela dúvida, né? A educação está sendo um gasto?
É o caso da Eduarda, que não conseguiu vaga na escola mais próxima de casa e precisou recorrer à opção menos distante. Quando iniciou esse ano, eu estava matriculada em outra escola, só que era muito mais distante da minha casa. E aí, devido a muitas coisas que aconteceram, inclusive uma das coisas era a passagem, eu decidi vir para cá, porque era mais perto ainda da minha casa. E a que tem mais perto ainda da minha casa não tinha mais vaga. Então eu vim parar aqui. Tá bem complicado na realidade, principalmente nesse final de ano, querendo ou não, a gente gasta mais dinheiro, né? E tem dias que não tem como vir. O vice-diretor da escola da Eduarda disse que após o período de pandemia de Covid-19, muitos alunos não retornaram à escola. A pandemia, a gente não sabe explicar o porquê o retorno não aconteceu. Houve uma evasão muito grande. A nossa escola, nós tínhamos uma média de 800 alunos e a nossa realidade hoje são 500. Aí eu pergunto, onde é que foram parar os 300? A burocratização em relação à documentação exigida pela IPTC, responsável pela emissão dos cartões, acaba inviabilizando o acesso de muitos usuários. Atualmente, a Eduarda paga a passagem em dinheiro, já que ainda não conseguiu efetivar seu desconto por conta desta burocracia. É muita burocracia, parece que não anda e eu já tentei resolver isso, né? Mas a renda também tem que ser comprovada e a minha família tem uma renda a mais que pede no cartão TRI também. Mas, né, a gente é pobre, a gente está endividado. Desde que a lei foi sancionada, a Prefeitura alegou que as isenções impediam na redução da tarifa. Desde 2021, não houve reajuste no preço da passagem. Em contato com a Prefeitura, o órgão preferiu não se manifestar a respeito do assunto. Rompimento de adutora na Avenida Sertório deixa moradores sem água. Moradores da zona norte da capital estão há 4 dias sem água. O desabastecimento causado pelo rompimento de uma adutora na Avenida Sertório ainda afeta os bairros Jardim São Pedro, Morro Santana, Passo da Areia, Parque dos Maias e Vila Ipiranga. Nos bairros Jardim Leopoldina, Sarandi e Rubem Berta, o serviço foi retomado. No entanto, a água apresenta coloração escura. O DEMAI informou que está mobilizado para normalizar o fornecimento na região e garantiu que a água distribuída segue potável. Uma explosão em um prédio do bairro Rubem Berta deixou 9 feridos nesta madrugada. O local estava sendo evacuado pelo Corpo de Bombeiros Militar em função de um vazamento de gás no momento da explosão. Os moradores da torre onde houve a explosão e das torres mais próximas foram encaminhados para albergues, mas alguns preferiram permanecer no salão de festas do condomínio. Em nota, a construtora Tenda afirma estar à disposição para esclarecimento e diz que lamenta profundamente o ocorrido. 2 moradores estão internados em estado grave na UTI do Hospital Cristo Redentor. A Defesa Civil aguarda o laudo da perícia. A falta de unidades do CAPS na zona norte de Porto Alegre prejudica os moradores da região. Gabriele buscou os serviços do CAPS Bem Viver, localizado no bairro Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre, até desistir do atendimento pela falta de vagas. Eu fui conseguir começar a terapia só agora, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a adquirir dinheiro para conseguir pagar, porque, querendo ou não, né, a sessão é cara. Então, eu tive que esperar uns anos ainda para conseguir finalmente fazer a minha terapia. Os Centros de Atenção Psicossocial, popularmente conhecidos como CAPS, oferecem atendimento interdisciplinar e são compostos por equipes multiprofissionais, reunindo médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, entre outros profissionais especializados. Em Porto Alegre existem 4 vertentes do CAPS. O CAPS 1 e 2 para atendimento geral, o CAPS AD para usuários de álcool e drogas e o CAPS I para crianças. Ao todo, em Porto Alegre, existem 15 unidades do CAPS, mas apenas 4 delas são focadas em atendimento psicológico geral. Aqui na Zona Norte, o CAPS 2 é comandado pelo Grupo Conceição, 100% subsidiado pelo SUS. É muito comum e muito importante em todo lugar ter acesso a serviços de saúde mental, no caso, né? Mas, nesse caso, em contexto que as pessoas não têm dinheiro para buscar um atendimento particular, é de suma importância que haja algum lugar onde eles possam se amparar, né?
Segundo dados da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, os CAPs da cidade atendem cerca de 7.000 pessoas por mês, enquanto 3.000 aguardam na fila de espera. A problemática nesses números mora na comparação entre população e quantidade de CAPs, visto que apenas na zona norte de Porto Alegre já existe uma população de cerca de 290 mil pessoas. Ao final dessa conta, quem sai perdendo são os moradores da região, que com apenas uma unidade de CAPs focado em atendimento geral, precisam buscar atendimentos privativos e caros para cuidar de um bem tão precioso, a saúde mental. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, os atacarejos já representam 47,3% das vendas totais do setor. A previsão é que pelo menos mais 2 estabelecimentos desse tipo sejam abertos ainda neste ano aqui em Porto Alegre. Grandes prateleiras, pequenos preços. Já tem tempo que essas promessas levaram a Ana Cristina a comprar em supermercados atacadistas. Eu costumo comprar, sim, com alguma frequência. Pelo menos uma vez por mês eu sempre faço alguma compra. Pelo menos aí uns 10 anos. A maioria das vezes por relação a preço. A compra em atacarejo não é algo novo, mas tem ganhado popularidade. Com a inflação acumulada de 26% nos últimos 3 anos, a busca pelo preço baixo tem ajudado a popularizar esse tipo de negócio. Então nós tivemos uma inflação maior para a população de menor renda. E com isso, os trabalhadores, os consumidores, as famílias tiveram que encontrar meios, né, para driblar esses aumentos, né, estratégias para fugir dessas altas, encontrar preços menores. E o atacarejo foi um atrativo, né, nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul, os atacarejos passaram a representar, em 2023, quase 40% das vendas de alimentos no estado. Em Porto Alegre, a maioria desses estabelecimentos se localiza aqui, na Zona Norte. Mas será que comprar em atacarejo compensa mesmo financeiramente? Para descobrir, a nossa reportagem foi às ruas, ou melhor, às compras. Comparamos os preços de 5 itens da cesta básica em atacarejos e em mercados do varejo tradicional. Na ponta do lápis, o único produto que realmente ficava mais barato era o macarrão. Mesmo assim, para alguns consumidores, os programas de fidelidade fazem com que o atacarejo seja a primeira opção. Tem o Cliente Clube agora, né, que ajuda bastante a gente com as promoções, achei incrível. Mas para quem busca outras formas de economizar, os especialistas sugerem outros jeitos de consumir, que, além de bons para o bolso, ajudam a economia local. Eles têm ampliado esses serviços e ofertas de produtos, né? Açougue, padaria, hortifruti, né? Mas é importante também reforçar e lembrar da importância das feiras na cidade, né? Priorizar e fomentar esse tipo de ofertante, né? Que ajuda toda a economia e que garante um alimento de melhor qualidade, mais saudável, mais nutritivo e também com um preço bastante atrativo. No próximo bloco, há um mês do Carnaval, Porto Seco segue sem estrutura definitiva para receber os desfiles. E ainda, primeiro Museu do Hip Hop da América Latina é inaugurado em Porto Alegre. Em mais uma edição do Carnaval de Porto Alegre, Complexo do Porto Seco ficará sem estrutura definitiva. Barracões com baixa manutenção e arredores da pista tomados por mato. É assim que se encontra o Complexo Cultural do Porto Seco, prestes a receber carnavalescos e foliões. Visando arrecadar verbas para uma estrutura definitiva, em janeiro de 2023, a Secretaria de Cultura afirmou que um leilão de terrenos seria realizado pela Prefeitura. A promessa era de que 40 milhões de reais seriam destinados diretamente para o Carnaval. Porém, apenas 28 milhões foram arrecadados e destinados para o Fundo do Patrimônio Imobiliário, chefiado pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. Ele não é um valor que dá conta ainda, precisa de um valor maior. Nós tínhamos um projeto decantado que era uma Sapucaí melhorada. Esse não tem como viabilizar de 170 milhões. Nós temos que entrar dentro da nossa realidade, mas valorizando a nossa identidade, a nossa arte, a nossa cultura. Há 19 anos, o Carnaval de Porto Alegre acontece aqui, no Complexo Cultural do Porto Seco, patrimônio do estado do Rio Grande do Sul. A 20ª edição ocorrerá no dia 23 e no dia 24 de fevereiro, sem uma estrutura definitiva e com um futuro incerto. Para o Carnaval de 2024, o cenário é de abandono e despreparo. A infraestrutura do Porto Seco segue sendo um assunto de última hora para a Prefeitura.
Durante o ano, o complexo chega a receber eventos particulares, porém, a estrutura continua precária. Barracões com janelas quebradas, indícios de incêndios ilegais no entorno da pista e grama alta. Então nós estamos retomando aquela que era, dentro da condição de uma estrutura temporária, é o que se tem de melhor. Mas o ideal é que a gente ainda continua lutando e já estamos em via de conquistar verdadeiramente a construção definitiva do complexo. Desta forma, o Carnaval de Porto Alegre seguirá para mais uma edição sem uma infraestrutura definitiva e que atenda, por completo, às necessidades da organização e da população. Apenas serão montadas as arquibancadas e uma estrutura temporária para os 2 dias de evento. O valor arrecadado na venda dos terrenos não será utilizado para 2024 e continuará no Fundo Patrimônio. Agora, as atualizações do trânsito na Zona Norte. Um acidente envolvendo uma viatura da Brigada Militar causou uma morte na Avenida Cis Brasil. A colisão envolveu 3 carros e uma moto e segue sendo investigada pela IPTC. E a IPTC bloqueia o trânsito no sentido bairro-centro do bairro Três Figueiras, pelo excesso de buracos na Avenida IP. O trajeto deve ser desviado pelas ruas Ernesto Pelanda e Francisco de Aquino. Um caminhão com carga de carne suína tombou no acesso à BR-116 para a Freeway no sentido litoral capital nesta manhã. Os ocupantes foram socorridos e tiveram ferimentos leves. O caminhão atingiu alguns cabos de energia, o que motivou o acionamento das equipes dos bombeiros, CCR Via Sul e CE Equatorial. No final de 2023, a Arena do Grêmio completou a sua 10ª temporada em plena atividade. Uma década após o primeiro jogo oficial, o bairro Humaitá apresenta problemas de infraestrutura e indefinições desde a chegada do estádio. Localizada no bairro Humaitá, um dos menores bairros de Porto Alegre, a Arena do Grêmio é responsável por modificar uma região inteira da capital gaúcha. 10 anos após a realização do primeiro jogo oficial, o Humaitá enfrenta problemas ao redor do estádio que estão longe de ser solucionados. Surgiram alguns problemas, né? Por exemplo, lá no Frederico Mendes, lá foi feito as pressas ali para a chegada do estádio. E esse fazimento assim, dessa rua, assim, às pressas, terminou chapando e não deixando uma saída para o escoamento de água, terminou causando um bolsão de água ali naquela região lá da Frederico Mendes. Quando passa ali, tu vê que o lado de cá alagou. E um estádio dessa proporção aí, logicamente, né, causou esses transtornos de saneamento, né, de água e tal, que hoje está causando alagamentos aqui, né, no bairro Humaitá. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, são cerca de 11 mil pessoas que moram aqui na região. Em comparação, apenas em 2023, o Grêmio informa que foram mais de 1.100.000 pessoas dentro do seu estádio em eventos ao longo da temporada. O tráfego intenso de pessoas faz com que debates sobre a infraestrutura da região sejam frequentes entre moradores e torcedores do Grêmio. Nossa reportagem circulou pelo bairro para avaliar as condições das ruas que levam ao estádio. Chama a atenção a péssima qualidade das ruas em direção à arena e o acúmulo de lixo em vários pontos, o que alimenta a reclamação dos moradores sobre a falta de apoio do poder público e sobre a falta de suporte do Grêmio e da Arena para a manutenção do bairro. Então acho que ela poderia ainda ajudar o bairro Humaitá, porque apesar de por nós cedermos o nosso espaço físico, todos os jogos para uma empresa privada, né, o morador chega aqui no dia do jogo e não consegue largar o carro na rua, né? Não tem como. Ninguém, nem um parente, nem nada, dia de jogo, o bairro não é nosso, né? Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu uma decisão tomada em junho de 2023 que desobrigava as empresas ligadas à Arena Porto-Alegrense, empresa que faz a gestão do estádio, de executarem obras de melhoria no entorno da Arena do Grêmio. A decisão do Tribunal de Justiça aponta que a Arena Porto-Alegrense será responsável pelas obras de infraestrutura no Humaitá, que custarão 193 milhões de reais. Grêmio e Arena Porto-Alegrense não se pronunciaram após a decisão. Foi inaugurado na Zona Norte de Porto Alegre o primeiro museu da cultura hip-hop da América Latina. Em 2023, a cultura hip-hop celebra seus 50 anos. Foi uma longa trajetória até aqui. Grafite, break, DJ, rap e conhecimento estão representados aqui, no primeiro museu da América Latina de cultura hip-hop, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, na Vila Ipiranga.
O museu possui mais de 6 mil itens em seu acervo. Equipamentos musicais, registros em vídeo, vestimentas e uma sala com imersão com grafite transportam o visitante através da história. O espaço, que antes abrigava uma escola municipal, também conta com um centro de treinamento de breakdance, quadro de basquete, biblioteca e uma estufa agroecológica. O doutor em educação, especialista em cultura hip-hop, Diogo Raul Zanini, que faz parte da equipe do museu, explica a importância de um espaço plural. A gente também abre a possibilidade para o movimento hip-hop se constituir enquanto uma cultura viva dentro do Museu da Cultura Hip-Hop aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha desde as questões da sustentabilidade, da segurança alimentar, passando pelo próprio condicionamento físico, intelectual, né, dos atletas e das atletas também, do breaking. O museu espera receber cerca de 30 mil pessoas ao longo de 2024 e pretende ser um polo de pesquisa sobre o hip-hop e um espaço de reflexão crítica. Isso aqui é só o início do trabalho, a gente vai trabalhar com workshops, com oficinas, com palestras e tudo mais, buscando isso, né? Buscando transmitir esse conhecimento para a nossa cultura. A gente já teve aqui a primeira conferência livre do hip hop, pautando isso, pautando a importância do nosso movimento se politizar cada vez mais, né? Sem deixar de lado a característica questionadora da cultura, o museu conta com uma equipe diversa trabalhando no local. O espaço se preocupa em receber bem todas as pessoas e trabalhar temas atuais da sociedade. Então, quando a gente procura garantir a equidade aqui no quadro, né, das pessoas que atuam diretamente na construção do museu, a gente está garantindo um primeiro passo, que é o quê? Que a gente mostrar pelo exemplo. É possível fazer de uma forma inclusiva, né, de uma forma que não se abstenha das grandes questões da atualidade hoje na nossa sociedade. Então, o primeiro passo é por aí, pelo exemplo. Primeiro a gente arruma a casa. O Museu da Cultura Hip Hop fica na Rua Parque dos Nativos 545, na Vila Ipiranga. Funciona de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita. O TVZN de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.